Salmos 23. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos bonito, né, meus irmãos e minhas irmãs e amigos? Salmo esse que fala aos nossos corações de maneira tão verdadeira, que não deixa sombra de dúvida o quanto devemos confiar e esperar no Senhor. Quando a palavra do Senhor nos diz que devemos confiar nele, Deus é fiel para honrar a palavra dele conosco, irmãos. A palavra do Senhor, ela é tão verdadeira que onde ela entra, ela encontra o espaço dela, ela se transforma numa realidade tão boa nas nossas vidas que nos traz confiança para vivermos essa vida que estamos, apesar de tantas coisas ruins que estão acontecendo, apesar de tantas coisas que nos desanimam, nos deixam tristes. Apesar de tudo isso, quando uma palavra dessa entra no nosso coração, ela nos consola, ela nos conforta, ela renova nossas forças, nos coloca de pé, porque somente no Senhor é quem podemos confiar, irmãos. Não devemos nunca esperar de ninguém, de homem algum, não devemos esperar que as coisas aconteçam ao nosso favor, sem que realmente haja uma confiança no Senhor. Deus é bom, amados. Deus é fiel. Deus zela pela tua palavra. Deus cuida daqueles que nele esperam. Deus cuida daqueles que têm fé. Porque a fé, ela é única. A fé é a nossa única regra de vida para que andemos na presença do Senhor. O Senhor se alegra quando esperamos nele, quando temos fé, quando realmente andamos na presença dele. E o versículo 6 encerra dizendo: Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Olha que promessa maravilhosa, meus irmãos. Olha que promessa linda. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Olha que promessa linda. Essa promessa, meu querido, é para aqueles que têm fé, vive debaixo dos mandamentos do Senhor, vive crendo em Jesus Cristo, para aqueles que já entregaram as suas vidas nas mãos do Senhor. Porque a presença de longos dias na casa do Senhor é somente para aqueles que estão em Cristo. Essa promessa é para aquele que já tem Jesus como Senhor e Salvador. Eu não sei se você já tem Jesus como Senhor e Salvador. De repente você crer nele como Filho de Deus, mas é necessário que você creia nele como seu Senhor e Salvador. Permita que ele dirija, permita que ele conduza a tua vida, porque somente quem tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua alma é que vai habitar na casa do Senhor por longos dias. Mais uma meditação para o conforto da nossa alma se encontra no livro de Salmos 43. Diz assim a palavra do Senhor: Faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza.
Por que me rejeitas? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu, porque está batido a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a qual é a salvação da minha face e Deus meu. Muito bem, meus queridos. Estamos diante aqui de uma situação onde o salmista se encontra abatido, triste, desolado com alguns acontecimentos, com algumas situações. Mas como acabamos de ler, irmãos, ele foi diretamente diante daquele que tem todo o poder de ajudá-lo. Porque esse é o nosso Deus, irmãos. O nosso Deus está com seus ouvidos atentos para ouvir o nosso clamor, para ouvir as nossas petições quando estamos abatidos, desolados, assim como o salmista fez, irmãos. Devemos nós fazer também, porque Deus, Ele envia a luz da verdade para que guie os nossos passos e para que nos mantenha diante do seu altar, diante da sua face. Porque esse é o Deus que levanta o abatido, esse é o Deus que coloca de pé aquele que não tem mais força para trocar os seus passos. O salmista diz, porque está batido a minha alma. Podemos perceber nesse momento em que o salmista se encontra realmente como nós, hoje, muitas vezes, nos encontramos abatidos. Muitas vezes estamos inquietos por não saber de que forma resolver alguma ou outra questão. Mas devemos olhar para cima, irmãos. Devemos nos colocar diante de Deus, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Tudo que sair da boca de Deus referente às nossas vidas irá acontecer, porque o nosso Deus é um Deus que zela pela sua palavra. O salmista sempre se coloca diante do Senhor e o Senhor sempre providencia o socorro. Nesse momento, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, o que é que está acontecendo? O que é que está batendo a tua alma? O que é que está causando tanta tristeza na sua vida? Assim como o salmista nos ensina, vamos aos pés do Senhor, vamos colocar diante daquele que pode resolver toda e qualquer situação na nossa vida, porque para Deus nada é impossível. Estamos vivendo momentos difíceis, tantas coisas que vêm para poder nos abater, tantas coisas para nos causar insegurança e muitas vezes até para abalar a nossa fé. Mas para que possamos manter a nossa fé aquecida em Deus, temos que estar sempre vivendo aos pés do Senhor, para que ao seu tempo, no dia em que o Senhor disser que a nossa bênção deve chegar, a bênção chegará, irmãos. Porque Ele é o nosso socorro vivo, Ele é o nosso socorro presente, Ele é aquele que não abandona e nem fecha os ouvidos para aqueles que estão abatidos. Continue confiando em Deus, continue esperando no Senhor, como o salmista aqui mesmo diz, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Nós louvaremos ao Senhor, irmãos, a qual é a salvação da minha face e o nosso Deus. Vamos continuar esperando sempre no Senhor, irmãos. Vamos continuar crendo. Não vamos olhar para a esquerda nem para a direita, mas vamos prosseguir para o alvo, assim como o nosso amado irmão apóstolo Paulo sempre deixou bem claro para nós: sigo para o alvo. É assim que nós devemos fazer. Vamos seguir para o alvo, irmãos, esquecendo que das coisas que para trás ficam. Vamos continuar caminhando, vamos olhar para o Senhor. Amém, meus queridos? Pai amado, nossa meditação hoje se encontra Salmos 124. Diz assim a palavra do Senhor:
Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Muito bem, meus queridos. Os salmos que nos emergem em pensamentos e lembranças, em que em tudo nós devemos dar glória ao nome do Senhor. Os salmos que nos traz a lembrança do cuidado e o zelo do Senhor por nós, o quanto que o nosso Deus é protetor e guardador das nossas vidas. O salmista aqui nos faz lembrar de quantas vezes passamos em algumas situações em que temíamos até pela nossa vida e o Senhor entrou com providência. Nos faz lembrar daquele momento em que escapamos da morte, um atropelamento, um assalto, e muitas vezes dizemos, pura sorte, o mal não nos aconteceu. Uma resposta muito na carne, uma resposta muito fria, uma resposta que não reconhece a glória do Senhor. Porque não foi sorte, irmãos, foi o cuidado do Senhor. Não foi sorte, foi o zelo, foi a misericórdia do Senhor derramada naquele momento para que o mal não nos acontecesse. Devemos estar mais atentos, irmãos, devemos estar mais atenciosos às coisas que acontecem. Devemos estar mais atentos e observar que a mão do Senhor é que nos livra do mal. Devemos estar com o coração grato e atribuir ao Senhor a glória. Não é sorte, não. É o agir do Senhor. Devemos lembrar naquele serviço, naquele emprego, quando houve corte e o nosso emprego foi preservado, zelo do Senhor. Devemos estar atentos com o zelo do Senhor. Não podemos atribuir os acontecimentos que nos livra, não devemos atribuir a pessoas ou a sorte do destino. Devemos atribuir isso ao Senhor, dar a Ele honras e glória. Quando o mal sucede nas nossas vidas, quando tudo parece que não vai ter fim, e de repente a luz no final do túnel se acende, é o agir do Senhor. Sabe quando tudo parecia que ia ser perdido, que iria perder a família, que iria perder aquele filho para as drogas, queria perder os filhos para a prostituição, e isso não aconteceu? Foi o cuidado do Senhor. Assim como o salmista faz o povo de Israel lembrar de que todo livramento é para fazermos lembrar que Deus está perto de nós. O nosso Deus sempre está próximo, irmãos. O cuidado e o zelo do Senhor. Gosto muito do versículo 8, em que diz: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Isso me faz lembrar que o socorro das nossas almas se encontra no nome de Jesus. Que o perdão dos nossos pecados
se encontra no nome de Jesus. Que o livramento da nossa alma do inferno, aquele que liberta, aquele que não vai permitir que a nossa alma vá para o inferno, chama-se Jesus Cristo. Isso é zelo de Deus para conosco. Quando Ele enviou o Senhor Jesus para a terra, para ser como um de nós, para poder remir os nossos pecados quando Ele foi para a cruz. Isso é cuidado de Deus. Se não fora o Senhor, por amor a toda a humanidade, amor por mim, amor por você, amor por todos os pecadores, se não fora o Senhor enviar o seu Filho Jesus, se Jesus não fora para a cruz, se Jesus não tivesse ido até o fim, até seu último fôlego, o que seria de nós, irmãos? Tudo isso é cuidado e zelo do Senhor para conosco. Aquelas armadilhas que o diabo lança, aquelas setas, se não for ao Senhor, nós perderíamos a alegria da nossa salvação. Se não for ao Senhor de nos lembrar das promessas que Ele tem para um povo santo, se não for ao Senhor nos lembrar de que não fazemos mais parte deste mundo, o que seria de nós? Se não fosse o livramento, se não fosse a sua palavra, o que seria de nós? O Senhor sempre está perto, irmãos. O Senhor está ao nosso lado o tempo inteiro. Não é sorte, é zelo, é cuidado. Vamos lembrar de tudo isso sempre nas nossas vidas. Se não for ao Senhor, o que seria de nós? Se não for ao Senhor, o que seria de nós hoje? Como é que estaríamos? Se estaríamos vivos? De que formas estaríamos vivendo? Se não fosse o braço forte do Senhor nas nossas vidas, se não fosse a providência divina, se não fosse o suprimento, o pão que é colocado na nossa mesa. Muitas vezes nós dizemos que, olha, eu coloco o pão na minha mesa porque eu trabalho. Mas se não for ao Senhor abrir essa porta do emprego, o que seria de nós? De repente podemos falar, eu estou nesse emprego porque eu estudei e eu me formei. Mas se não for ao Senhor que tivesse dado sabedoria para que estudássemos, o que seria de nós? Então nada é por nós, irmãos. Nada é pelo meu conhecimento, nada pela minha força, nada é. Tudo isso é arrogância, porque tudo realmente é pelo Senhor. Devemos sempre lembrar, se não for ao Senhor, o que seria de nós? O que seria da humanidade? Uma humanidade que estava indo direto para o inferno se não for a Jesus. Vamos lembrar disso, queridos. Se não for a Jesus, não teríamos as nossas vestes brancas. Se não for a Jesus, estaríamos no lugar dele naquela cruz. Se não for a Jesus, nós não iríamos morar no céu. Lembremos disso todos os dias. Pai amado, Pai querido, esta é a Tua palavra, Senhor, que alegra a nossa alma, que sustém o nosso espírito, que renova nossas forças. Esta é a Tua palavra que nos liberta, que nos consola, que nos conforta. Esta é a Tua palavra que nos sustenta, Senhor. Porque se não for a Tua palavra, Deus, o que seria de nós? Por isso que eu clamo no nome do Teu Filho Jesus. Renova nossas forças, Pai. Nos ajude a ter um coração grato. Que a nossa memória, Senhor, venha sempre a aflorar de uma forma que Teu nome seja engrandecido. Porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui falando dessa Tua palavra. Se não fosse o Senhor, quem estará ouvindo essa palavra não estaria ali para ouvir. Se não fosse o Senhor, nós não teríamos a liberdade de falar de Ti. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Pai. Seja com esse ouvinte, seja com Teu povo, seja com a Tua igreja, Senhor.
nos liberta de tudo aquilo que nos aprisiona, que nos faz esquecer das maravilhas que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Eu clamo pelo teu povo, Senhor. Eu clamo por aquele que ainda também não te conhece. Eu clamo, Senhor, que o Senhor entre com uma liberdade espiritual na vida daquele que ainda está preso à religiosidade. Eu clamo a Ti, Senhor, e peço, liberta essa alma, Senhor. Liberta esse espírito. Ajuda ele a entender que ninguém vai à presença do Pai se não for através do Senhor Jesus. Guarda-nos do mal, Senhor. Nos proteja. E nos dê essa liberdade sempre para poder falar do Teu Evangelho. Nos dê a liberdade para falar do Teu plano de salvação. Que toda tentativa, Senhor, de barrar a Tua palavra seja colocada por terra. Que o Teu Espírito Santo, Pai, nos ajude a nos lembrar. Coloque sempre a Tua palavra verdadeira nas nossas bocas. Nos ajude a ser verdadeiro. Nos ajude a ser sincero na Tua palavra. Nos ajude a não querer criar doutrina que prenda as pessoas àquilo que não leva até a Tua presença. Mas que, ao abrir da nossa boca, a Tua palavra venha trazer a liberdade para aqueles que ainda não Te conhecem. Livra-nos da religiosidade. Livra-nos do homem mau, Senhor. Nos liberta do orgulho, da vaidade, da soberba. E que a humildade que venha morar no nosso coração seja a mesma humildade do Senhor Jesus. Que quando esteve aqui na terra conosco, Senhor, não usurpou querer ser a Deus. Ele não quis tomar o seu lugar, mas ele veio e cumpriu, Senhor, o teu mandado. Ele cumpriu a sua ordem e com o coração aberto, Senhor, se dispôs aí para aquela cruz. E hoje nós somos gratos por tão grande salvação. Mesmo nós não merecemos, mesmo assim o Senhor foi para aquela cruz. Se não fora o Senhor, estaríamos todos condenados. Nos abençoe e nos guarde do homem mau. É que eu peço agradecido no nome do teu Filho Jesus. Amém, amém e glórias a Deus. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, curte, comente e compartilhe.